No vídeo em questão desse amigo aqui, ele diz que usa alguns argumentos bíblicos que o dom de línguas é uma farsa. Pode ser uma farsa em muitos pastores que realmente não receberam o dom, mas ele existe sim. Porque Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 14, 13 e 14, 14. Né? Ele disse: orar em línguas estranhas, mas se alguém orar em língua estranha, isso é, sem interpretar, isso está no comentário bíblico, é o que parecia ser a prática dos coríntios, então não é entendimento e, consequentemente, nenhum benefício para a pessoa ou para a igreja. É porque quem ora em línguas só edifica o seu próprio espírito. E Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. Marcos 16. Isso é o dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz que é o menor dos dons. Tá? Então não tem como negar o que a Bíblia diz. Paulo começa dizendo aos coríntios: segui o amor, né? Segui a prática do amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Essa palavra profetizar aqui é em referência às Escrituras, pregar a palavra de Deus, tá? O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós falem em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Né? Aqui a questão que o Paulo está botando em prática aqui, não é o fato de eles não orarem em línguas. E Paulo diz: eu agradeço a Deus por eu falar mais do que todos vós. Tá? Então ele diz aqui questões que o dom de língua edifica a si mesmo, né? Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Se ele não estivesse falando de línguas estranhas, se não fosse isso, Paulo diria claramente: isso não existe. Mas ele está falando aqui, ele diz que ele diz também num certo texto, quem ora em língua também tem que orar para interpretar, né? Muitas vezes pode haver outra pessoa que tem um dom de interpretar aquilo que você está orando em línguas. Então ele diz bem claro, bem nítido, que o que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. É um dom de Deus. Eu nunca orei em línguas, né? Não recebi esse dom de Deus, mas nem por isso eu vou desfazer o que a Escritura diz. Paulo disse: qualquer evangelho diferente do dele tem que ser considerado maldito, tá? Porque o evangelho dele está fundamentado nas coisas que Jesus disse. Aqui em Marcos 16, 17, tem aqui os sinais, né? Jesus diz: em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Cara, eu não entendo isso. Expulsarão os demônios. Isso demonstra a vitória de Cristo sobre Satanás. Pô, o que tem de mais no fato do cara orar em línguas? Se as pessoas não acreditam nisso, como é que vão acreditar que se dá para expulsar demônio? Mas isso está na Bíblia. É um poder muito maior do que uma pessoa orar em línguas, né? E o orar em línguas é o menor dom. É bem claro que é tido como dom. Se comporta com as Escrituras. No caso lá de Atos, foi Deus concedeu que aqueles homens falassem numa língua que era humana, né? Que eles não conheciam. Mas nem sempre isso acontece, né? No caso aqui, do que Paulo está falando do dom de línguas, nesse sentido, é de edificar a si mesmo. É um dom que faz com que quando você ora, né, você ora em espírito a Deus e ele edifica você, ele te enche de Deus. Aqui está bem nítido, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Como? Que interpretação que vocês têm disso aqui, gente? Está bem interpretado, existe o dom de línguas, sim.
A questão de Paulo aqui é que eles estavam dando muita ênfase aos dons espirituais e não estavam se preparando para pregar a palavra de Deus, que era mais importante, que era uma transmissão de amor. O amor, ele está mostrando que o amor é o dom máximo, buscar o amor. E amar as pessoas seria você ensinar o evangelho e não ficar falando em línguas de forma inanimada, edificando a si mesmo, guardando aquilo só para si, sem compartilhar. Entendeu? Então, em nenhum momento Paulo diz aqui que o dom não veio de Deus. Porque se fosse o caso aqui, Paulo é um cara bem racional quando ele vai ensinar alguma coisa. Ele diz logo, isso aqui não é verdade. Quando o Emineu e Filês estavam pregando que a ressurreição já havia ocorrido, ele foi lá e citou o nome deles e disse, eles estão corrompendo a fé. Era bem direta a pregação de Paulo. Ele não faz rodeio. Então, se ele visse que aquilo ali não era de Deus, ele chegaria e falaria, o que vocês estão fazendo aí, isso não é de Deus. Ele não deixaria isso escrito para confundir a gente no futuro. O dom de línguas existe, só que quem tem pode esclarecer isso. Agora, o cara ora em língua, interpreta, e as pessoas podem julgar isso. Existem várias pessoas que têm o dom que podem julgar se o cara está falando em língua ou não. Outra coisa, pessoas endemoniadas também às vezes oram em línguas, né? Para poder confundir, para poder se passar por mistério de Deus. Se não tiver alguém preparado ali, geralmente ele faz isso para tentar ludibriar o mestre, o pastor que está ali na igreja ali. Mas se o pastor tiver conhecimento espiritual, vai saber exatamente que o que ele está falando não é uma adoração a Deus, e sim palavras de blasfêmia. Isso eu já vi acontecer na igreja, tá? Então eu posso dizer que o demônio também manifesta as pessoas orando em línguas. Então a questão é o seguinte, isso aqui não é uma coisa tão importante, né? Ninguém vai perder Jesus Cristo por causa disso daqui não, mas tem que deixar bem nítido, porque se é um dom que consta na Bíblia, temos que defendê-lo. Podemos chegar e pegar um texto que a gente quer, né? E Jesus deixou nos últimos textos, em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpente, o que aconteceu com Paulo, se beber alguma coisa mortífera, não lhe sobrevirá nenhum dano. Então são coisas que às vezes você não entende como funciona. Você não vai beber chumbinho para provar que Deus vai te guardar, porque isso é tentar a Deus, como Jesus ensinou lá na tentação, quando Satanás mandou ele se atirar do pináculo do templo. Mas quando Paulo tira um feixe de lenha no fogo, ele é picado por uma serpente, não havia antídoto. Todo mundo sabia que Paulo ia morrer, achava que Paulo ia morrer. E o que aconteceu? Ele acabou bebendo uma coisa mortífera sem querer, né? Porque o veneno entrou da sua corrente sanguínea. Então ele, como se ele tivesse ingerido, não foi bebeu voluntariamente. E pegou em serpente também, né? E não aconteceu dano nenhum a ele. Entende isso? Então são poderes de Deus sobrenatural para os seus escolhidos, para proteger os seus escolhidos em determinado momento. É disso que se trata os dons ali deixados por Jesus, tá? E também ele não falaria que o dom de língua é o menor dom. Ele não deixou de falar que é um dom. Olha o que ele fala no versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ele está dizendo a oração vai enchê-lo de Deus, mas não vai ter conhecimento, não vai ter o discernimento bíblico necessário para enfrentar as falsas profecias, os falsos pregadores. Que farei eu? Pois eu orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Então, olha só, ele realmente está apoiando o dom de línguas, porque ele já vem falando disso acerca de todo o texto, né? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Ele está falando do dom aqui.
Então aqui quando ele fala que ora mais, que realmente ele tinha uma evolução maior, né? Porque ele tem mais tempo com Deus, ele tem mais dedicação, com certeza recebe mais de Deus. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. E segue o texto aqui, ó. Se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrar um indouto ou infiel, não dirão porventura que estás louco? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. Então ele está falando aqui do modo desordenado de falar em línguas que estava causando, esse modo desordenado, que estava causando aos incrédulos, as pessoas que chegavam na igreja, né? Toda vez que a igreja se reunia, os indoutos ou infiéis participavam da reunião. E os coríntios estavam falando em língua, possivelmente sem interpretação. Esses cristãos, eles acabavam parecendo loucos. No entanto, quando esses não cristãos ouviam os cristãos profetizarem na congregação, a mensagem os convencia de modo que, lançando-se sobre o seu rosto, eles adoravam a Deus. Isso aqui está no comentário bíblico, tá? Comece a estudar a Bíblia com comentário bíblico, para você não se perder. Aí ele continua confirmando: que fareis, pois, irmãos? Ele começa a colocar a ordem no culto. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Entendeu? Ele torna a falar: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então você vê aqui que ele está falando do dom. Ele não está falando que o dom não existe, ele está botando ordem no culto de como o dom deve ser usado, porque eles eram imaturos. Então precisava de alguém que, Paulo, lógico, que foi o que fundou a igreja, né? Ele era maduro o suficiente para compreender isso, porque Deus não seria louco de dar a maturidade primeiro aos alunos do que ao professor, né? Primeiro o professor recebe a maturidade. Ele foi enviado para lá, pregou o evangelho, fundou a igreja, está edificando a igreja. Não é difícil de entender isso.